Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast, Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Vamos lá, partiu? Partiu. Mas antes de a gente falar sobre o tema, eu queria dar alguns recadinhos da paróquia. Vamos lá, o site está no ar. E lá você pode ver todos os agregadores que a gente está presente. Então você entra no site, no topo tem todos os agregadores, você vai poder ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo iTunes e assim vai. Também quem quiser contar as histórias pra gente, que a gente tem muita curiosidade de saber e talvez ler aqui no programa, é só enviar um e-mail para contato@viajacast.com.br. Aliás, não esqueçam de compartilhar com um amiguinho esse podcast. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre os prós e contras de morar fora do país de origem. Mas antes precisa da vinheta. Toca a vinheta. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Bom, vamos lá. Eu acho que cada pessoa que faz uma viagem para um país diferente, a gente às vezes gosta tanto do lugar que fala assim, nossa, eu moraria aqui. Só que assim, uma coisa é você visitar o país e outra coisa é você vir morar, né? E assim, da minha experiência aqui, eu já morei em outro país, mas por muito pouco tempo. Hoje aqui na Itália, por 2 anos já, eu posso dizer que mudaram algumas perspectivas minhas. Que antes de sair do meu país, eu pensava que seria de um jeito e hoje é outra coisa. E você? A maior dificuldade, eu acho que é você estar longe das pessoas que você cresceu, que seriam seus amigos de fato, porque você morando em outro país, você meio que recomeça de novo a formar amizade e tudo, né? Então essa é uma parte bem complicada, porque a gente não tem pra quem correr, né? E eu acho sinceramente que os amigos diminuem. Sim, você acaba ficando... Você tem que criar tudo de novo, na verdade. Não tem... Não, mas eu digo assim, no sentido dos amigos antigos mesmo. Você acaba vendo quem que vai permanecer nesse caminho, porque a distância acaba fazendo isso, né? Você já não faz mais parte do dia a dia da pessoa, você não faz parte mais da vida dela, enfim. E aí a gente vê que muitas amizades até acabam. Sim, acaba se distanciando. Essa é uma parte bem ruim, porque, por exemplo, a maioria dos meus amigos, eu já não tinha muito contato, assim, não sou aquela pessoa que fica ligando, porque ligar também já não é uma coisa mais comum. Mas eu ia direto na casa pelo menos do Patox, eu sempre tava lá na casa dele. E queira ou não queira, quando eu vim pra cá, a gente acabou se distanciando muito, assim, abrindo uma lacuna. Apesar de já ter uma lacuna, porque a vida tava bem corrida antes, né? Mas pelo Edgar, que era um outro amigaço meu, que foi meu sócio por muito tempo, faz anos que eu não falo com ele, né? Não sei nem como ele tá. A gente conversou uma vez só desde os 2 anos que eu tô aqui, então... Eu tento mandar mensagem, tento entrar em contato com as minhas amigas do Brasil, mas com várias delas já não é mais a mesma coisa, sabe? Eu sinto que eu já não faço mais parte da vida delas. Para você fazer parte da amizade, você tem que estar presente. Não tem jeito. Não existe aquela amizade que você não compartilha as vivências. Porque você não vai ter assunto, você não vai ter como... Porque sua vida, por exemplo, hoje a nossa vida aqui é uma vida totalmente diferente da que a gente tinha no Brasil. E as nossas histórias estão sendo construídas aqui. Se a gente encontra a galera das antigas, as histórias não batem, os assuntos não batem, porque a gente vai ter assuntos do que a gente viveu aqui, que muitas vezes não tem nada a ver com o que eles estão vivendo lá. Às vezes as pessoas estão vivendo a mesma vida de antes e a gente não está vivendo mais. Então, não sei, é meio complicado. É uma das coisas que mais pesa. E é uma coisa bizarra porque não volta mais. Não adianta a gente assim desistir agora. Eu tô 2 anos aqui na Itália, não aguento mais essa solidão de amizade e vou voltar ao Brasil. Não adianta, você nunca mais vai recuperar isso. É uma escolha que você faz no momento que você resolve sair. Eu quero sair, morar em outro país ou ter uma vida nova. Ali pra frente já não vai ser mais a mesma coisa. Famosas escolhas e renúncias, né? Eu tenho muita saudade das minhas amigas, muita mesmo. E para as poucas pessoas que eu mando mensagem perguntando, tá tudo bem? Tipo, mesmo que de
a cada 2, 3 meses, é porque eu realmente gostaria que essa pessoa estivesse por perto e eu gostaria de estar fazendo parte da vida delas. Principalmente algumas amigas tiveram filho agora, queria estar perto, queria estar vivendo isso. Mas, né, nem tudo é como a gente quer, enfim. Mas uma coisa positiva que eu acho que você morar fora é que eu acho que a empatia aumenta. Sim, você tende a... Porque aqui você passa dificuldades, não tem jeito de não passar dificuldades. Por mais que você tenha um amparo grande, a gente vai passar por dificuldades. A gente tá num outro país, outras pessoas. Muitas vezes você tá totalmente sem família, que é o nosso caso aqui. A gente só tem nós dois aqui, não tem mais ninguém na nossa família próxima. Tirando um primo meu, mas é que ele não é tão próximo assim. E que ele me ajudou muito, né? Se não fosse ele, que ele foi um amparo muito bom. Mas não tem o convívio. Mas não tem o convívio, não adianta. E outra, ele é um primo que com 18 anos foi a última vez que eu vi ele. Já fazem praticamente 13 anos, no mais, indo para 14 anos, que foi quando eu me separei dele. Ele vive aqui há 14 anos e a gente foi só se reencontrar quando eu mudei pra cá. Então, não existe... intimidade. Não existe intimidade. Mas assim, eu falo na questão da empatia porque assim, a gente começa não só a viver a nossa diferente vida agora aqui, a partir do zero, mas a gente começa a escutar a história de outras pessoas que chegaram, né? Sim. A gente tem um amigo aqui que ele veio de Camarões, na África, e assim, ele não escolheu a Itália como país, destino final, e ele foi socorrido, na verdade, naqueles botes que vocês veem em notícias da TV. Ele é um refugiado. Ele é refugiado. E aí a gente escutou toda a história dele e tal, eu acho que assim, não cabe contar tudo, né, nem vou falar o nome dele, mas, a gente ficou super sensibilizado, sabe? E aí eu aprendi a respeitar mais essa galera, porque a gente não sabe a história da pessoa. Você vai achando que às vezes a sua história tá difícil, mas tem gente que passa por coisa muito pior, né? Sim. E tem a questão também de uma vida diferente aqui, que a gente, por exemplo, a partir do momento que, no caso meu, no caso nosso, eu me tornei cidadão europeu, cidadão italiano, e aí começa uma nova saga da vida, porque eu passo a ter uma outra vida em um outro país. E uma outra vida significa o quê? Documento, conta pra pagar. Respeitar as leis locais. Aí que tá, eu passo a ter que respeitar as leis do meu país de nascença, no meu caso, né? Tem pessoas que não estão fazendo a cidadania, né? Talvez estejam migrando de uma outra forma, tá? Mas a partir do momento que você se documenta no lugar, você passa a ter uma vida fiscal, pagar conta, ir na prefeitura, e isso é uma coisa que também te força a aprender a língua local. Então você não tem muita opção, no caso a gente não tem muita opção de não saber italiano. Se você decide morar aqui, não tem muito o que fazer. Você consegue se virar sem italiano. A gente já percebeu que muita gente estão há anos aqui, nem fala italiano direito, se viram, mas que faz uma diferença e acaba sendo muito necessário você falar a língua do país que você está morando. Ah, sim, isso vale para qualquer lugar. Mas uma coisa assim que a gente nunca nem imaginava como que era, pagar aquecimento, por exemplo. Essa foi uma das coisas que a gente aprendeu aqui e não sabia como funcionava, porque a hora que a gente teve que pagar o aquecimento da casa, porque aqui neva, aqui na verdade passa a maior parte do ano frio. São quase 6 meses de frio. Mas porque a gente tá numa proporção assim, a gente tá muito mais longe do Equador do que a gente vivia no Brasil, né? E aqui a gente teve que pagar o aquecimento e a dor no coração de pagar o aquecimento, porque não é barato. A hora que chega o inverno, não tem jeito, se você não aquecer a casa, você não dorme de frio, de congela. E é engraçado porque assim, a gente fala dor no coração porque é uma coisa que a gente não está culturalmente habituado a pagar. Sim. Tipo, você está habituado a pagar a conta do celular, de água, de luz, mas aquecimento você nunca pagou na sua vida. Sim, aí você fica com preocupação de pagar, mas é só por causa de uma questão cultural, né? Você não estava acostumado. Porque no final das contas você precisa muito do aquecimento, porque você vive muito melhor com a casa quentinha. Sim, e nem é tão assim, por mais que tenha um custo, né? Mas é um custo que todo mundo tem aqui. Sim. E é um custo que está embutido na vida de quem está aqui, pelo menos na região que a gente vive, que é uma região norte, Itália, que é mais frio do que a região sul. Então isso é uma das coisas que se tem que aprender, que pra gente também foi uma surpresa, né?
Uma outra coisa que melhorou muito pra mim, que é um aspecto super positivo, foi a relação com meus pais. A distância ajuda muito, principalmente quando você tem relações assim de farpas. Eu acho que qualquer pessoa tem com os pais, assim, a maioria. Então, mas acho que isso encaixa no nosso perfil, talvez. Porque sim. A gente tem exemplos aqui que vivem aqui que é o contrário. Mas eu digo na maioria porque, assim, quando você mora junto, na mesma casa, você tem opiniões divergentes. Sim. Quem nunca discordou dos pais? Quem nunca discutiu com os pais, entendeu? No meu caso, eu já morava fora, só que dentro da mesma cidade. Só que, eu tá em outro país é outros 500. Então, tanto eu quanto eles, a gente se fala porque a gente não sabe qual que vai ser a última vez que a gente vai se falar, entendeu? E de qualquer forma, tá muito longe. Se acontece qualquer coisa, a gente tá muito longe. No mínimo aqui, se a gente quisesse sair correndo, chegar em casa, no nosso caso aqui, que a gente vive no interior de São Paulo, a gente ia gastar uma fortuna, primeiramente para comprar passageira de última hora. Mas digamos que isso não é problema. A gente ia embarcar, para embarcar, a gente tá a 3 horas de distância do aeroporto, mais 10, 12 horas de voo até São Paulo, mais 4, 5, 6 horas... São 24 horas tranquilo. Tranquilamente, se vai ser muito rápido, a gente demora um dia para chegar até a cidade natal nossa. Então a distância também é uma coisa estranha, né? Porque às vezes com a internet você não tem essa noção dessa distância absurda que é, mas é uma distância que você vai andar muito rápido por muito tempo e não vai chegar, né? Vai passar um dia inteiro viajando, aí lá você chega ainda. Que é um detalhe, né? Quando você escolhe morar bem longe, assim, da sua família, você tem que também estar ciente que se acontecer alguma coisa, se você perder alguém da sua família, você dificilmente vai estar presente para se despedir. Porque são pelo menos 24 horas para você chegar e você tem que estar preparado para isso também. Então quando a gente vai fazer uma série sobre cidadania, onde a gente também vai falar dessa questão da pessoa se preparar para essa mudança, né, de país. Tem gente que só vem fazer cidadania e volta para o país, mas queira ou não, mesmo que for ficar por um breve período, tem que estar preparado para isso. Quem é mais grudado com a família sofre. Sim, a gente tem conhecidos aqui que são bem grudados com a família, só que eles têm a vantagem de que a família vem visitá-los constantemente, então a cada 6 meses no máximo a família está aqui visitando eles, que alivia um pouco, mas são perfis que têm uma dificuldade maior de fazer essa vida fora do país, né? Porque você tem que romper esse cordão umbilical, né? Bom, pra mim não foi problema, porque o meu perfil já era um perfil liberto, assim, de família. E então essa parte, nesse quesito, pra mim não é um problema. Talvez o meu problema maior seria em eu ter meus amigos mais próximos pra ter aquela amizade, a gente fazer as coisas junto e tal. Mas é que a gente tá num momento de vida que é muito... na região que a gente tá, é muito difícil encontrar outras pessoas que estão nesse momento de vida, porque existem várias fases da vida. Tem a fase da galera que faz festa e foda-se a vida, sim, que a gente já passou. Eu falo por mim, mas eu não participo mais dessa fase. Também não sinto falta. Eu não consigo mais fazer o foda-se, sair na vida louca, mas existe muita gente aqui, que a galera se reúne e tal, mas como a gente não participa desse tipo de coisa, a gente tá à parte. Então a gente tem aquela fase de casado, de uma vida de construir as coisas, de objetivos e tal. A gente gosta de sair pra comer. E aí dificulta também, né, um pouco as relações de amizade, porque tem muita gente que está em fases opostas, gente. Tem uma faixa muito pequena de pessoas que está participando dessa mesma fase. Ou tem pessoas que estão além, com filho, tal, outras coisas, ou pessoas abaixo. Na mesma nossa tem um ou outro, assim, mas bem picado mesmo. E é uma questão também, Má, que eu falo que das pessoas respeitarem também questões de crenças, sabe? Crenças, eu não falo só de religião, eu falo de tudo em que você acredita, sabe? Seja política, saúde, educacional, sei lá, qualquer coisa que você acredite. Porque as pessoas ficam dividindo amizades por conta disso. Eu acho que a gente pode conviver com qualquer tipo de pessoa, se existe respeito.
Sim, sim. E é que as pessoas normalmente não... Se você não participa integralmente, porque é aquela questão da amizade do começo. Se a gente não participa integralmente, muitas vezes a gente não consegue manter a relação de amizade, porque a gente não participa, tipo assim, digamos que parte do rolê a gente faz parte, a gente participa, é legal. Mas tem outras coisas que nem, não quero ir pra balada, eu não quero beber, encher a cara. E aí, por exemplo, a opção de você não querer beber já limita você, porque as pessoas acabam não chamando você porque acham que se você não tá bebendo, você não pode participar. Muitas vezes a gente... Tipo, você não tá se divertindo, né? Mas a gente, às vezes, muitas vezes não tem problema de ir numa festa, tá todo mundo bebendo, a gente não, mas a gente vai normal. A única diferença é que a gente não tá bebendo, talvez não vai ficar bêbado como os outros. Mas a galera, às vezes, acaba não chamando porque não bebe. E aí, tipo, é um paradoxo, assim, vai... Quando as pessoas só podiam só respeitar e estarem juntas, né? Sim. Compartilhando vivência, experiência. Mas assim, é isso que acontece. A gente muda muito. Quanto mais experiência a gente tem na vida, mais a gente muda. E quanto mais a gente muda, mais difícil de permanecer com a galera que não muda, né? Galera padrão, né? Então, porque a gente já não é mais padrão. A gente quer fazer parte de um todo. A gente tenta todos os dias entender o outro, ser cada vez mais empático com o outro, e a gente fica sofrendo com isso porque a gente fala assim, não, eu não posso julgar, porque quando vem um pensamento de julgamento, fala assim, não, eu tô errado, eu não deveria pensar isso. Só que daí você percebe que nem todo mundo é assim. Porque a galera se põe numa forma e fica, né? Não tem muito o que fazer. Até porque, por exemplo, se a gente não gosta, por exemplo, de falar mal de alguém, a gente também não vai querer ouvir isso. Ou seja, você já tá fora da roda. Quando alguém vier falar mal de alguém, você não vai continuar, você não vai dar corda, você não vai falar, você tem razão, é verdade. Não. E aí o que acontece? A pessoa vai ter interesse em conversar com você? Não. Porque afinal as pessoas só querem ouvir o que elas querem ouvir, né? Só querem participar da bolha. Exatamente. Quanto a aprender a cultura local, a gente tem sorte de estar num país onde é bem parecida a nossa cultura. No Brasil a gente tem muita influência italiana, né? Tem muitas famílias italianas. Principalmente de onde a gente vem, né? Sim. Não sei, a gente não pode, porque o Brasil é muito grande, né? Várias regiões, tem várias condições diferentes. Mas a região onde a gente vem é colonizada por italiano. Tanto que a minha família é italiana, tem muitas famílias italianas. Tem bastante cultura europeia envolvida ali naquela região. Então isso facilita um pouco em questão de comida, em questão de hábitos e tal. Apesar que tem uma coisa aqui que eu não estava acostumado e a gente tem que aprender, conviver por um tempo, que é a vasca. Vasca, pra quem não sabe, é banheira. Que é a banheira. Então aqui as casas, a maioria das casas são equipadas com banheiras. Mas aí é um padrão totalmente diferente da ducha que a gente está acostumado. Isso é uma questão europeia. Eu acho que toda a Europa tem bastante banheira. Sim, e aí a primeira casa que a gente ficou era com banheira. E aí tem aquela dificuldade de se adaptar, porque é fácil falar, mas você tomar banho todo dia numa banheira... E não é uma ducha, não é um piso elevado, é um degrau, sabe? É uma dificuldade maior. Não é uma banheira grande. Então, assim, no meu caso, que sou pequena, eu ficava sentada com o joelho ainda meio que dobrado. E aí você imagina o máquina nem sentar, dava pra sentar, né? Sim, era bem difícil na primeira casa tomar banho. Eu tinha que adaptar para erguer o chuveiro ali para ficar mais confortável. E outra coisa também que eu acho que é diferente na questão cultural é que nós brasileiros temos mania de explicar tudo. Então, por exemplo, você me convida para um jantar e fala, eu não posso, porque isso e aquilo, nem que eu não tiver nenhum compromisso, eu só não tô afim, eu vou inventar alguma desculpa. Eu tenho que visitar minha mãe e tal. A gente tem a necessidade de se justificar. Sim, a gente tem que ficar justificando. Italiano, você fala assim, vem jantar a casa amanhã. Eles falam, não. E acabou. Acabou, e é tão mais fácil. E aí, sim, muita gente, quando vê isso, acha grosseria. Grosseria. Chama o pessoal de grosso. Mas não é, com o tempo você começa a perceber que é ser direto mesmo. Sim, e é mais prático, facilita a vida, você não tem frescura. Em vez de a gente ficar sofrendo de achar uma desculpa e tal, fala, não vou e acabou, e pronto, acabou, e fica assim, né? A vida é simples, a gente complica ela, né? Mas e aí?
E você, mora em algum outro país, já fez intercâmbio, já morou por algum tempo fora? Conta pra gente como foi sua experiência, qual que foi o lado bom, qual que foi o lado ruim, se só teve lado bom, se só teve lado ruim porque às vezes voltou, né, pra casa, não aguentava mais. Sim, porque tem muita gente que a gente ouve história, que a galera fica um tempinho só e volta pra casa. Não se adaptou. Escreve pra gente no e-mail contato@viajacast.com.br. E também, se você tiver alguma curiosidade que a gente possa sanar, pode mandar pergunta também, que a gente inclui aqui e a gente talvez responda a sua dúvida, porque a gente tem essa experiência de estar vivendo aqui. Pode oferecer compartilhar ela, né, na verdade. Sim, e quem sabe a sua dúvida não vira um tema de um podcast nosso. Sim, você que está pensando em vir, morar fora, talvez aqui na Itália, a gente está aqui para ajudar e responder suas perguntas. Então, manda e-mail que a gente vai conversar e talvez isso vire um programa e assim vai. Logo vai ter a série da cidadania, mas a gente resolveu algumas coisas que a gente vai fazer, porque vai ser uma série que vai ter bastante episódio, e aí a gente vai explicar tudo como que é o processo. Aliás, envie dúvidas sobre o processo de cidadania, quem tiver. Sim, contato@viajacast.com.br. E também você pode encontrar as informações no site, que é viajacast.com.br. Lá tem tudo. Quem gostou do nosso podcast pode nos apoiar. De que forma, Mark? Você pode apoiar através da ferramenta PicPay, e ali a gente criou alguns planos para contribuir, porque tudo isso tem um custo, né? A gente está começando essa estrutura e ajeitando tudo e investindo, então tudo tem um custo. Se vocês puderem ajudar, a gente consegue tocar isso e transformar isso no nosso foco, porque o objetivo, na verdade, é que isso vire a nossa profissão. Aliás, se você não conhece, o PicPay é um aplicativo, eles trabalham com aquela questão lá de cashback. Sim. E então assim, dá uma olhadinha, ele é válido pro Brasil. Caso você more fora, tá ouvindo a gente, manda um e-mail pra gente que pode ser feito também pelo PayPal. Não tem dinheiro, não vai rolar, tô amigo duro aqui também, tô juntando dinheiro pra viajar. Não tem problema, compartilha esse programa com os amigos, você já vai estar ajudando muito a gente. Entra no site, compartilha o site, dá pra ouvir diretamente lá do site. E quem ainda tem dúvidas sobre o PicPay, entra lá no site, tá tudo explicadinho lá. É isso. Temos um programa? Temos um Drops, um programinha curto só para alimentar a galera de informação. Um beijo. Abraço. Valeu.